E os holofotes, claro, se voltaram hoje à primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Em meio à rejeição do questionamento dos advogados, o STF deixou para decidir amanhã se Jair Bolsonaro e mais 7 se tornam ou não réus por tramarem um golpe. A repórter Janaína Camelo acompanha e traz as últimas informações. Como é que foi o primeiro dia dos trabalhos no Supremo? Bem-vinda, Janaína. Boa noite para você. Muito boa noite, Thiago, a você e a todos que nos assistem. Foi um dia muito intenso, viu, aqui no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento, ele não aconteceu aqui no prédio principal do plenário, né? Aconteceu no anexo onde ficam as turmas, a primeira e a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Começou ali o julgamento na primeira turma ainda de manhã, por volta das 9h30 da manhã, e só foi terminar agora no início, no final da tarde, né? Foram horas aí de julgamento. Então, esse julgamento começou, foram 2 sessões, uma de manhã e uma à tarde. Na primeira sessão, esse julgamento começou ali com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Ele fez uma breve leitura ali do seu relatório, todo ali com base na denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República contra esse grupo de acusados, que são 8 ali no total, né, que é chamado ali o núcleo crucial dessa suposta trama golpista, porque todos os denunciados foram divididos em núcleo ali, de acordo com a participação deles nesse esquema. Então, além de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Mauro Cid, então as denúncias contra eles, as que estão sendo ali julgadas agora. A gente vai ouvir um trechinho do que o ministro Alexandre de Moraes leu no seu relatório. Vamos ouvir. Diz a Procuradoria-Geral da República: a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas formaram o núcleo crucial da organização criminosa, mesmo tendo havido adesão em momentos distintos. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas nessa denúncia. E aí, em seguida, foi a vez do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fazer as suas considerações, né, ali sobre a denúncia que ele fez. Ele teve 30 minutos ali para falar, e nesses 30 minutos, como destaque aí, Thiago, ele falou sobre o crime de tentativa de golpe de Estado, né? Ele disse que sim, é considerado por lei a tentativa, mesmo que não tenha sido consumado, é considerado sim um crime, porque tanto Bolsonaro e seus aliados defendem que, como não foi consumado esse golpe, então não teria havido um crime. E aí o PGR também detalhou ali os elementos que foram usados como provas durante todo esse tempo de investigação do inquérito que durou ali mais de 2 anos. Vamos ouvir também o PGR. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, o general Braga Neto. Todos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra a existência e independência dos poderes e o Estado democrático de direito. Pois é, Thiago, logo depois da fala aí do Procurador-Geral da República, então falaram ali os advogados de defesa, né, nessa primeira parte ali da sessão do julgamento. Thiago. Eu queria te perguntar o seguinte: durante a leitura do relatório, teve uma confusão. O que aconteceu efetivamente? Teve sim, Thiago, porque a segurança aqui foi muito reforçada por conta desse julgamento. Teve um credenciamento, todos que adentraram ali o plenário precisou se credenciar com muitos dias de antecedência. E aí, o advogado de um dos acusados, o Felipe Martins, que foi assessor aí internacional de Jair Bolsonaro, que é um dos acusados aí também na tentativa de golpe de Estado,
ele tentou assistir o julgamento de hoje, mas ele não se credenciou. E aí não conseguiu adentrar ali o plenário, se exaltou, criticou ali, discutiu com os seguranças ali do Supremo e acabou sendo detido, porque ele ficou muito exaltado. E aí ele começou a gritar, a xingar esses seguranças. Enfim, ele foi detido, depois o Supremo soltou uma nota dizendo que ele foi detido em flagrante delito por desacato, inclusive o próprio presidente do STF precisou ali assinar um termo de ocorrência ali e depois liberou. O advogado Sebastião Coelho é um desembargador aposentado, Sebastião Coelho. Tiago. E, Janaína, nas defesas, os acusados pediram inúmeros recursos, mas todos foram anulados. Eu pergunto para você quais os principais questionamentos que foram descartados pelos ministros dessa primeira turma do Supremo. A Janaína não me ouviu. Daqui a pouco a gente volta com a Janaína, ela vai explicar como foi, ou como será, na verdade, o segundo dia do julgamento. Eu vou já girar os nossos comentaristas, Dora Kramer, o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Bom, Dora, boa noite para você, bem-vinda. A expectativa, obviamente, grande. E em relação às defesas, em relação à presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, algumas confusões, a leitura dos relatórios, o que é possível destacar desse primeiro dia? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Bom, vamos começar pelo que me chamou mais atenção, que foi a unidade de posições dos ministros do Supremo Tribunal Federal na rejeição das preliminares. Por unanimidade, praticamente não houve divergências entre eles. Ali, uma questão pontual colocada pelo ministro Luiz Fux. Agora, os advogados de defesa também me chamou a atenção o fato de que eles evitaram qualquer manifestação contundente de crítica aos meios e modos, aos métodos do Supremo Tribunal Federal. Eles fizeram as defesas dos clientes deles individualizadas, independentes, numa base assim de cada um por si. Não houve nenhum dos advogados negou a gravidade do que aconteceu, negou o que aconteceu, mas todos eles, obviamente, disseram que os clientes não tinham nada a ver com isso. Agora, a unidade de posição dos ministros me faz supor que amanhã, no julgamento da denúncia do mérito, propriamente dito, haverá uma decisão por unanimidade. Você quer que eu fale sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro agora ou depois? Pode ser daqui a pouco, Dora? Daqui a pouco a gente volta com você, porque a Janaína está chamando, e eu chamo daqui a pouco também o Nelson Kobayashi, justamente para falar sobre o posicionamento das defesas, os pedidos que foram feitos e todos rejeitados. Janaína Camelo, as suas informações, você de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Janaína. Pois é, Tiago, foram ali na segunda parte do julgamento, essa segunda sessão que foi à tarde, né? Foram analisadas as alegações das defesas ali para garantir a lisura do processo, se tudo está acontecendo em conformidade com a lei, né? Que é a chamada ali questões preliminares. Então, as defesas apresentaram 5 questões preliminares que foram votadas pela primeira turma do Supremo durante toda a tarde de hoje. Então, uma delas ali, que foi inclusive a primeira, foi pedindo a suspensão dos ministros no julgamento Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Moraes, porque segundo ali as defesas, ele teria sido vítima ali naquele plano para assassinar autoridades, então ele não teria parcialidade para julgar esse caso. No caso dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, porque ambos ali já moveram ações contra Jair Bolsonaro em anos passados. Essa, por exemplo, essa preliminar, essa questão levantada, ela foi rejeitada por unanimidade pelos ministros. Eles também avaliaram a seguinte questão, pedido as defesas questionando a competência da primeira turma para julgar esse caso, dada a relevância dela, pedindo para que isso fosse julgado no plenário dos 11 ministros, né, no plenário mesmo da Suprema Corte, ou mesmo em casos daqueles que não tem foro privilegiado, que fossem ali julgados em primeira instância. Neste caso, Tiago, apenas
teve um voto divergente, o voto do ministro Luiz Fux. Todos os outros ministros ali rejeitaram esse pedido, mas o ministro Luiz Fux não, ele acolheu esse pedido, dizendo que sim, que deveria ser um caso ali julgado pelo plenário do STF. Outra alegação também foi questionando ali a validade da delação premiada de Mauro Cid, né? Defesas ali dizendo que ele não teria sido voluntário ao firmar esse acordo de delação premiada, que houve inconsistências nas versões que ele deu durante os depoimentos. Também foi rejeitado, por unanimidade também, mas o ministro Luiz Fux também, mesmo ali rejeitando, ele fez ponderações. Ele disse, ele questionou que foram 9 depoimentos, que em cada depoimento Mauro Cid deu uma versão diferente. Embora essas ponderações, ele também rejeitou esse pedido. Então foram 5, todos rejeitados, e aí a sessão terminou, foi encerrado o julgamento suspenso e vai ser retomado então amanhã, pela manhã, e aí sim, com o voto sobre o mérito, né, desse julgamento, que é abrir ou não ação penal contra esses 8 acusados, se viram ou não réus aqui no Supremo Tribunal Federal. Tiago. Janaína, daqui a pouco você vai contar pra gente a expectativa para amanhã, a sequência dessa análise pela primeira turma do Supremo. Até daqui a pouco, vou chamar agora o Nelson Kobayashi. Kobayashi, essa divergência em relação aos ministros justamente sobre levar o caso ou não para o plenário, isso pode abrir brecha para as defesas na sequência, assim, como se destaca, ou como se espera a denúncia sendo aceita, enfim, e eles virando réus. É possível que as defesas continuem insistindo nessa tese? Bem-vindo, Kobayashi, boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite, Dora Kramer, boa noite a todos que nos acompanham. E sim, Tiago, isso abre uma esperança para as defesas, até se utilizando das palavras que foram ditas pelo próprio ministro Luiz Fux, que foi claro e enfático de que não há tanta tranquilidade assim em relação a esse entendimento. Não é tão pacífico o entendimento. Há divergências se esse caso deveria mesmo ser julgado na primeira turma. Eu acompanhei a sessão, as manifestações da defesa, do Ministério Público e dos ministros decidindo essas questões preliminares e de nulidades, e me chamou muito a atenção, Tiago, a sequência, a série de nulidades que foram apresentadas. Em resumo, de todas as 8 sustentações, o que pude entender é que eles dividem ali as suas teses em 3 pontos. Primeiro, quem julga? Se é ou não é o STF. Se deveria ser a primeira instância, se entendeu que é o STF. Segundo, sendo no STF, se podem ou não participar o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino e o Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, e se entendeu que todos podem participar. Terceiro, podendo participar, se julga na primeira ou no plenário. Aí o ponto de divergência que a gente estava falando agora, o único ponto que teve divergência. Depois, segundo ponto, Tiago, além de quem julga, se há ou não nulidades nesse caso, cerceamento de defesa, falta de acesso a muitos documentos, excesso de documentos sem pormenorização pelo Ministério Público de quais elementos dariam margem a todas as acusações. E um último ponto que também foi muito comum em todas as manifestações, exceto uma, as ilegalidades, a série de ilegalidades em relação à delação premiada de Mauro Cid. Desde a sua confecção, ele estando preso ou não, desde a discussão sobre a voluntariedade ou não dessa delação, que também é um ponto que chamou muita atenção em todas as sustentações e, claro, todas essas nulidades afastadas pelos ministros unanimemente. Dora, ao lado então político-jurídico de toda essa discussão, você falou e queria falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele esteve presente. O que é possível destacar em relação aos efeitos políticos desse primeiro dia da análise? Dora? Olha, o efeito político desse primeiro dia, eu acho que ainda não dá para gente medir, né? Vamos ver amanhã, todo mundo espera que a denúncia vai ser uma surpresa se a denúncia não for aceita. Agora, surgiram sobre a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque circularam várias versões, porque até ontem todos os aliados deles diziam que ele não iria. Ele estava em São Paulo, voltaria para Brasília, acompanharia a distância, dando assim, simulando uma certa despreocupação. Mas de ontem para hoje a coisa mudou, porque se considerou que não seria bom, porque toda vez que, quando ele se afasta, ele se isola, isso não pega bem no eleitorado dele, como não pegou bem quando ele se isolou depois que perdeu a eleição e passou 40 dias nos Estados Unidos. Então se avaliou que se ele quer ficar na cena política, ele precisaria estar ali
no tribunal como quem, olha, vou enfrentar essa questão, porque qual é a preocupação dele? Condenado ou não, e mesmo que condenado, é manter a sua relevância política, a sua influência política dele e da família. E marcar presença é uma forma de você preservar o seu capital político. Se isolar, se retirar, não funciona, ao contrário. Pois é, o presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, suspendeu a sessão de hoje. Os ministros voltam amanhã para continuar esse julgamento. Repórter Janaína Camelo com a gente mais uma vez. Quais serão os próximos passos dos magistrados nessa quarta-feira? Janaína. Pois é, Tiago, está marcada aí a sessão para as 9h30 da manhã desta quarta-feira. E aí sim começam os votos, dos 5 ministros sobre o mérito, de fato, desse julgamento, que é o objeto principal desse julgamento, que é abrir ação penal ou não contra esses 8 acusados, do chamado núcleo crucial, que seria ali o núcleo principal, que teria coordenado essa suposta trama golpista. O primeiro a votar vai ser o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, começam os ministros, a partir do mais recente até o mais antigo. Então, logo depois, Flávio Dino, na sequência, Luiz Fux e depois a ministra Carmen Lúcia. O último a votar é o presidente do colegiado, que é o ministro Cristiano Zanin. E aí, Tiago, o primeiro voto do relator, se for ali para aceitar a denúncia, se ele for acompanhado pelo ministro Flávio Dino, o voto ali que pode acabar se tornando a maioria, formando a maioria no colegiado, o voto do ministro Luiz Fux, que a tendência é essa, de que essas denúncias sejam aceitas, e ali no voto do ministro, exatamente no voto do ministro Luiz Fux, se forma ali maioria, e a tendência, Tiago, é que esse voto do ministro Luiz Fux seja um pouco mais extenso ali, até por conta dos votos que ele deu hoje durante as preliminares, Ele fez algumas ponderações, ele abriu algumas divergências ali com relação, por exemplo, à delação de Mauro Cid, com relação à competência da primeira turma para julgar esse caso. Então, o destaque deve ficar para o voto do ministro Luiz Fux. E a ideia é que esse julgamento realmente termine amanhã sobre aceitar ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e companhia. Tiago. Janaína Camelo, com o Judiciário em Brasília. Você vai voltar, claro, amanhã com todos os detalhes desse novo dia da análise pelos ministros.